Olha, eu quero em primeiro lugar pedir desculpas que a qualidade do vídeo está ruim, porque eu estou em Ponta Grossa, estou dando o máximo que eu posso fazer, tá, gente? O que estiver assim, que vocês não entenderam, eu quero que vocês falem para mim, que eu mando então pelo WhatsApp, tá? Pelo terceirão lá. E aqui eu vou fazer o que eu posso, tá? Qualquer coisa, depois a gente repete, mas pelo menos para vocês irem seguindo a apostila, senão a gente atrasa demais, certo? Então vamos lá, gente. Ontem nós falamos sobre a hibridação do carbono. Inclusive, nós vimos que o carbono só faz ligações se fizer a hibridação. Ligações simples, só ligações simples, hibridação sp3. Se tiver uma dupla no carbono, sp2. E se tiver duas duplas vicinais acumuladas ou uma tripla, sp. Mas não é só o carbono que sofre hibridização, certo? Para explicar certas ligações químicas que acontecem na natureza, que existem esses compostos e que fogem à regra do octeto, por exemplo. Nós aprendemos até agora que todos os átomos se ligam para obterem, né, na camada de valência, 8 elétrons. No entretanto, existem alguns compostos em que há estabilidade e não há essa ocorrência de 8 elétrons na camada de valência. Então, para explicar essas situações anômalas, é que surgem, que a gente estende essa teoria da hibridização para outros elementos, como, por exemplo, gente, o berílio. Né? Vocês conhecem já o berílio, que faz parte de que família? Da família 2A, bela, magrela, casou, senhor, barão, metais alcalinos terrosos. E a tendência dos todos os métodos, tem exceção agora, né? Dos metais alcalinos terrosos é doar 2 elétrons. Então, belas magrésias, o magnésio, cálcio, estronço, bário, rádio, realmente doam 2 elétrons. Porém, o berílio, existem compostos do berílio, como, por exemplo, o hidreto de berílio, o cloreto de berílio, que ao invés de o berílio doar 2 elétrons, o berílio compartilha elétrons numa ligação covalente e não fica com 8 elétrons na camada de valência. Então, são regras, não, são exceções à regra do octeto. Né? É regra, não é lei. Então, existem exceções. Por exemplo, então vamos estudar agora a hibridação do berílio. O berílio, pertencendo então à família 2A, né? Ele tem 4 elétrons na camada de valência, e como eu disse para vocês, a hibridação consta de 3, a gente tem que fazer 3 etapas, né? A primeira seria a configuração normal, aquela em que ele é no estado fundamental, que seria 1s2, 2s2. Na primeirinha camada, 2 elétrons, na segunda, 2 elétrons, e nós sabemos que quando existem 2 elétrons na camada de valência, ele poderia perder esses 2 elétrons e ficar estável com 2. No entretanto, não é isso que se verifica, tá? Então, nós vamos ver o que é que vai acontecer. Então, vamos colocar aqui. S, o subnível S, apresenta apenas um orbital, no caso, com 2 elétrons. Né, gente? Eu já não quero ficar na frente do quadro, que eu preciso ir só a minha busanfa lá, né, gente? Então, aqui, 2. Eu tenho 2 elétrons, está até com o subnível completo, desculpe, com o orbital completo, não poderia fazer nenhuma ligação covalente. Ligação covalente ocorre com orbitais incompletos, né? Qual seria o próximo subnível da camada 2? Seria, no caso, o 2P. Ele existe, só que não está sendo ocupado por nenhum elétron. Então, no subnível P, nós temos 3 orbitais, né? 3 orbitais que, no caso, estão vazios. Então, esse seria o estado fundamental, certo? Então, agora seria qual a segunda etapa? A segunda etapa seria a ativação. Nós vamos excitar o átomo de berílio. E como eu já falei ontem, né? Pula elétron na eletrosfera, pula elétron que te dou quanta. Então, se eu fornecer energia para o berílio, esse elétron aqui pula para um subnível mais energético, para um orbital mais afastado. Esse estado aqui nós chamamos de estado ativo.
ativado. Ativado quando, então, há esse pulo do elétron, esse deslocamento do elétron para um subnível mais energético e mais afastado, tá? Então, aqui, como esse elétron foi para cá, lógico, ele não vai mais estar aqui. Então, agora eu tenho 2 orbitais incompletos que me explicariam a ligação com 2 hidrogênios. Porém, nós sabemos, eu repeti várias vezes, não vou repetir mais para não ficar cansativo, que não se pode fazer ligação covalente com energias diferentes. E eu quero que vocês gravem bem que o subnível S tem menos energia que o subnível P. Então, aqui não é possível fazer uma ligação covalente. Então, aí sim ocorre a hibridação. Hibridação, que seria, então, um acoplamento de um orbital do tipo S, que seria esse aqui que desaparece daqui, tá? Some, tá aqui ele, tá? Com um orbital do tipo P, certo? Um orbital do tipo S se ali conjuga com um orbital do tipo P e nós teremos orbitais híbridos que nós já vimos no carbono, né? Que tipo de hibridização eu tenho aqui? Aqui eu tenho um orbital S, aqui eu tenho um orbital P. Então, eu vou ter novos orbitais, chamados de orbitais sp, orbitais híbridos, sp, tá? E para vocês, então vejam bem aqui bonitinho, né? Para vocês já sabem que o orbital híbrido sp tem a geometria linear e um ângulo de 180 graus. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, vocês até já sabem, o orbital sp do berílio, tá? Vou colocar aqui, esse aqui é o berílio, que tem agora 2 orbitais híbridos sp, e esse orbital também sp, tá? Os orbitais híbridos, como eu já falei para vocês, apresentam sempre o que, pessoal? Apresentam sempre ligações sigma, que é a interpenetração de orbitais no mesmo eixo. Então, para explicar esta fórmula aqui do hidreto de berílio, nós vamos colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Então, aqui está a molécula do hidreto de berílio. Vejam bem com quantos elétrons o berílio fica. 1, 2, 3, 4. Ele não alcança o octeto. Ele não tem 8 elétrons quando ele faz essas ligações. Então, aqui chamam-se desvios da regra do octeto. E essa ligação do berílio, como também se fosse por cloro, né? Se fosse aqui cloreto, sabe que o cloreto faz parte da família 7A, também precisa de apenas uma ligação química, então o cloreto ficaria estável, como o hidrogênio também ficou estável na outra ligação, e com o cloro, se fosse o cloro ligado, nós teríamos uma ligação de um orbital P puro. Não vão confundir o sp com o P puro, tá? Então, o cloro ocuparia orbitais do tipo P puro e o berílio orbitais hibridados na sp2, na sp, perdão. Então, aqui, como que você chamaria essa ligação aqui? Que tipo de ligação seria essa? Sigma do tipo sp e o cloro P. Aqui, que tipo de ligações seriam aqui? Sigma, ou ali, P do clorinho, SP, não importa como é que se diz, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, tanto faz por P ou SP, SPP, não tem problema, desde que façam assim certinho. Se fosse hidrogênio, seria sigma SP, que é PSP, SPP, o PSP, tudo bem, dá no mesmo, certo? Então, essa hibridação do berílio, então não é só o carbono que sofre hibridação. Estamos vendo que o berílio também, para explicar as suas ligações, a sua ocorrência na natureza desses elementos aqui, dessas substâncias aqui, tá? Então, agora vamos ver outro que também sofre hibridação para explicar a ocorrência de alguns elementos dele na natureza, que seria o boro. Boro. Nosso amiguinho boro, da família 3A.
Bobos alegres galantearam índias taladas, né? Então, berílio, quer dizer, boro, alumínio, bobos alegres galantearam índias taladas. Berílio, boro, meu Deus, alumínio, galho, índio, talho, são elementos da família 3A. E nós sabemos que com 3 elétrons na camada de valência, o normal, que a gente agora estudou, né? Com dois ou 3 elétrons na camada de valência. Os metais doam elétrons. Esta é sua tendência. Porém, aqui o boro existe na natureza aqui, fazendo ligações covalentes, como, por exemplo, cloreto de berílio. Ai, meu Deus do céu, estou trocando berílio com boro. Perdão. Cloreto de boro. Tá. Então, por que o fluoreto de boro, como tem na apostila, se vocês preferirem, fluoreto de boro, qualquer um lá dos famílias 7A. Como explicar essa ligação? O boro deveria doar 3 elétrons, e não é isso que ele faz ligação covalente. Como explicar? Hibridação, de novo, né? Então, o boro, tá? O boro tem 5 elétrons na camada de... Desculpa, tem 5 elétrons no total, aqui, né? Então, vamos ver lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica do boro. 1s2, 2s2, 2p1. Né? Então, na primeira camada, que não interessa a primeira camada para nós, porque as ligações vão ser feitas na última camada, que é a camada 2, no caso, com 3 elétrons. Não esqueça que a gente sempre tem que somar os elétrons da última camada para saber quantos elétrons tem, tanto do subnível S quanto do subnível P. Então, no subnível S, tá? 2S, eu tenho 2 elétrons. No subnível P, eu tenho 3 orbitais, né? Eu tenho o subnível 1 elétron, tá? Nesse caso aqui, se houvesse uma ligação covalente, seria apenas uma, devido, então, à presença de um orbital incompleto. Entretanto, o boro vai formar 3 ligações covalentes. Então, aqui, esse seria o estado fundamental. Segundo, estado ativado, fornece energia para o boro. O que acontece quando a gente fornece energia para o boro? Este elétron aqui pula para o orbital incompleto. Incompleto não, vazio aqui, tá? Então, desaparece este elétron. Desaparece não, desaparece daqui, né? Daqui ele pula para cá. Então, ele está aqui agora. Aqui nós temos o estado ativado. Então, tínhamos o estado fundamental, agora o estado ativado. Não podemos fazer a ligação devido à diferença de energia. E agora nós vamos fazer a hibridação, que é a junção do quê? Esse orbital é S, aqui é P, aqui é P. Então, seria a junção de um orbital do tipo S e 2 orbitais do tipo P. Né? 2 orbitais do tipo P, um elétron, a P, então seria hibridação do tipo sp2. Se eu quiser dizer quantos elétrons tem, eu coloco entre parênteses e coloco com 3 elétrons, certo? E aqui seria a camada 2. Camada 2, orbital sp2 com 3 elétrons. Esse 2 aqui significa 2 orbitais do tipo P que saíram daqui, certo? Então, este orbital híbrido nós já conhecemos, o orbital sp2 lá do carbono, que tem que forma geométrica? Trigonal plana, né? Tem esta forma aqui, trigonal plana, que faz 3 ligações sigma, tanto com orbitais do tipo P, quando for ligar-se com elementos do bloco P da tabela, que são elementos da família 5, 6, 7, ou com o hidrogênio, que o hidrogênio faz ligações covalentes, né? Os outros metais não fazem. Esse aqui estou fazendo esse aqui, inclusive, é um semimetal, né? Não é nem metal. Então, aqui, ó, gente, hibridação sp2, a forma geométrica trigonal plana, e o ângulo, claro que eu não estou fazendo certo aqui, mas o ângulo entre as ligações seria de 120 graus. Então, essa hibridação do boro, ela
permite entender como é que existe, então, o trifluoreto de boro. Né? O trifluoreto de boro, que seria boro F3, como poderia ser boro 3 também. Então, seria assim, vou mostrar para vocês. Então, o boro, tá? Tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência, para ligação com o flúor. O flúor tem 7, com mais um 8. Outro flúor com 7, com mais um 8. O flúor teria 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui seria, então, 8. O flúor ficaria estável. E o boro ficaria com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não alcançou o octeto. Desvio da regra do octeto explicado por hibridação. Como seria em forma, então, geométrica? O boro seria assim, pode fazer de lado também, como eu fiz aquela hora. Assim, assim. Trigonal. O flúor usa orbitais do tipo P. Né? O flúor usa orbitais do tipo P. Então, seria que orbitais? Assim, P puro, P normal. Aqui seria um flúor, aqui seria outro flúor, e aqui seria outro flúor. O flúor não fica hibridizado. Quem fica hibridizado é apenas o boro. Tá? Então, aqui seria o trifluoreto de boro. E nós teríamos que ligação aqui? Sigma SP2, SP2P, SP2P, SP2P. Se fosse o hidrogênio ligar aqui, né? Se fosse o hidrogênio, seria SP2, o quê? O hidrogênio tem orbital esférico, porque ele tem, na camada de valência, o orbital dele é S. Então, se fosse o hidrogênio, nós teríamos as 3 ligações sigmas do tipo S, SP2, que seria do boro. Então, aqui, gente, a gente completa aquela musiquinha que a gente tocava lá, né? Que seria o quê? Também o boro... Assim, né? Se o carbono quer ligar, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Hibridação. Se a ligação for simples, tetraedro regular, 109 graus é o ângulo para vocês. Hibridação. SP3, quando uma dupla aparecer, ó, que legal, estrutura trigonal, 120 graus é o ângulo, não deixem para depois, a hibridação é do tipo SP2, SP2, se uma tripla ou duas duplas, tem que lembrar, estrutura é linear, e a hibridação que será, tô doidinho para aprender, só pode ser do tipo SP, 180 graus, pum, pum, 180 graus. Também o boro e o berílio fazem hibridação. O boro é trigonal, berílio é linear. Não errem mais a questão. Hibridação. Né? Então, além do carbono, a gente viu as hibridações do boro e do berílio. Então, também o boro e o berílio fazem hibridação. O boro é trigonal, berílio é linear. Não erre mais a questão. Bem, gente, agora nós temos outros tipos de hibridação para explicar certas ligações. Por exemplo, nós temos lá o fósforo. Existe na natureza... Vamos lá analisar o fósforo. Que família que pertence ao fósforo? A família 5A ou ao grupo 15. Nossos professores assumiram ser bem bichas. Todos eles têm 5 elétrons na camada de valência, com tendência a receber 3 elétrons, né? E ficarem estáveis. Muito bem, em muitos compostos, na grande maioria de compostos do fósforo, ele vai seguir o que é normal. Vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, vai receber 3 elétrons, beleza. Né? Vai compartilhar 3 elétrons, ele pode compartilhar ou receber, né? Compartilhar se for covalente e receber se for iônico. Porém, na natureza existe o pentafluoreto de fósforo, que foge, o fósforo só tem 3 elétrons na camada de valência. Como é que ele pode ligar-se com 5 cloros? Como explicar? Químicos surgem com a teoria, tá? Da hibridização também para o fósforo nesta situação. O fósforo tem número atômico 15. Então, fazendo a distribuição, seria um S2, 2S2,
2p6, 3s2, 3p3, não é isso? Vamos lá. 10, 12, 15, certo? Então, vamos ver só a camada de valência que me interessa, né? Então, ele tem na camada de valência o subnível S, que tem um orbital só, com 2 elétrons, né? Um elétron, 2 elétrons desses opostos. Tem o orbital, vou pôr um pouquinho mais para lá, senão vai dar, não vai dar, tá, gente? Então, isso que eu estou fazendo se refere ao orbital 3s, com 2 elétrons aqui, beleza? Agora eu vou pegar o 3p com 3 orbitais. Com quantos elétrons cada um? 3. 1, 2, 3. O que explicaria uma ligação normal do fósforo. Poderia fazer 3 ligações covalentes. Beleza. Mas aqui ele faz 5. E agora? Com 3 elétrons não dá. Então aqui, gente, chama, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, quem? O próximo orbital, não este P. Qual seria o próximo orbital da camada 3? Um pouquinho mais energético. Seria o subnível D, né? Então, nós vamos pegar aqui o subnível D, tá? D. O subnível D tem quantos orbitais? 5. Alguém respondeu? Que bom. 1, 2, 3, 4, 5. Muito pequenininho, não tem problema. Vou ocupar só um orbital. Cada quadradinho desse é um orbital, né? Então, nós teríamos aqui, olha aqui, beleza, aqui teria o orbital S, aqui seria o orbital P, 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 e aqui seria D, 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 D. Não tem nenhum elétron no subnível D. Então, esse seria o estado fundamental do fósforo. Lembra? Fósforo, palito, P, né? Tá. Aí, eu forneço energia para o fósforo, né? Quando o elétron... Não, como é que é? Quando o elétron se afasta, ele ganha energia e vai se excitar. Então, ele vai ganhar energia aqui. Ele vai ganhar energia, vai se excitar, se ativar e vai lá para o subnível D, tá? Então, some esse elétron aqui e vem para cá. Some não, pula, some dali, vem para cá, se muda. Faz a malinha e tchau, tá? Aqui eu tenho que orbitais tendo elétrons? Orbitais S, P3, 3 orbitais aqui, P, então P3 e um D. Não pode fazer ligação aqui porque a energia é diferente. Então eu tenho que fazer o terceiro passo, que é a hibridação, que é então a comunhão do orbital S, 3 orbitais P e um orbital D somente. Então eu tenho S, P, 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 desceu. Né? São Paulo derrotou, não derrotou, sei lá, que foi que deu junto São Paulo lá, né? Foi, nem sei. Então, SP3D é um novo orbital. Vocês não conhecem esse aqui, se você conhece o orbital S, que é esférico, P, que é em forma de halteres, o SP3, o SP2, o SP, e agora estão conhecendo o orbital novo SP3D. Por aqui para vocês enxergarem, porque ontem não dá para enxergar nada. SP3D, a junção de um orbital do S, 3 orbitais do tipo P e um orbital do tipo D, todos pertencentes à camada 3, que é a camada de valência do fósforo. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais incompletos que então poderão fazer a ligação covalente com o cloro e explicar, então, a existência desse composto. Vamos colocar aqui que forma tem. sp3, tetraédrica, sp2, trigonal plana, sp é linear. E o sp3d, que tipo de geometria apresenta? Apresenta geometria bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Gente, eu nunca vou conseguir desenhar isso, porque existem orbitais que ficam num plano para trás, tá? E a gente consegue desenhar isso num quadro plano aqui, né? Numa coisa plana, porque ele é assim, tipo, tridimensional. Então, vamos fazer apenas né? Uma representação assim. Então, o fosforinho aqui, ele vai ter um orbital aqui, e uma flor, gente, bonitinho. Um orbital aqui, um orbital aqui, um orbital 1, 2, 3, 4,
5 orbitais. Queiram vocês, isso aqui é lá para trás, gente, tá? Formando, você tem que imaginar que isso aqui é uma bipirâmide trigonal. Agora o fósforo. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Como é que chama cada folhinha dessa flor? É um orbital sp3d. E qualquer orbital que seja sp3d tem a forma bipirâmide trigonal. sp3d, 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 sp3d. E vai ligar com o cloro. Nós sabemos que o cloro... Olha, eu vou fazer, talvez vocês não estejam muito bem entendendo. O cloro. O clorinho, que tem número atômico 17, tem a configuração 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 5. Então, ele vai ligar, na verdade, esse orbital P, que tem elétrons desemparelhados. Ó. Desemparelhado é aquele que não tem o outro elétron de espinho oposto, ele está sozinho no seu orbital. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada cloro só pode fazer ligação covalente com este orbital aqui, que é o orbital incompleto. E é o orbital P. Qual é a forma do orbital P, gente? É assim, orbital P. Esse é um orbital P, esse seria outro orbital P, e esse seria outro orbital P. PX, PY e PZ. Vide, por favor, na aulinha orbitais atômicos. Eu dei já há muito tempo atrás. Quem não tem dúvida, olha lá de volta. Ainda tem essa possibilidade de entender melhor. Né? Então, aqui, o fósforo, pode ligar-se agora com 5 átomos de cloro. Então, através desta hibridação, nós podemos entender essa molécula que existe. Então, aqui seria um cloro, aqui outro cloro, aqui outro cloro, aqui outro cloro, e aqui outro, opa, tá feio, mas tudo bem, outro orbital do cloro, certo? PCl5. Que ligações seria? Sigma P SP3D, SP3D, todas elas seriam iguais. Sigma P SP3D. Você não entendeu desse SP3? Esse SP3 são 3 orbitais do tipo P que foram juntados com o orbital do tipo S e um orbital do tipo D. Muito bem, então aqui mais um tipo de hibridação. Que hibridação nós já conhecemos? Hibridação do carbono, sp3, sp2, sp. Do boro, também o boro e o berílio faz hibridação. O boro é trigonal, o berílio é linear. E agora temos o pentacloreto de fósforo. Não é todo fósforo que faz hibridação, tá, gente? É um caso excepcional, não é que nem o carbono, que todos os compostos do carbono têm hibridação, tá? Muito bem, agora nós vamos ter que explicar, os químicos, né? Como é o enxofre? De que família é o enxofre? Família 6A, calcogênio, os 7 porquinhos, os seus seios têm poder, Livermório, Líbia, né? Então, o enxofre também, fazendo parte da família 6A, a tendência dele é receber 2 elétrons ou compartilhar 2 elétrons numa ligação covalente. No entretanto, existe o hexafluoreto de enxofre. E agora, como explicar 6 ligações do enxofre se ele apenas pode fazer 2 no seu estado fundamental? Vem de novo, hibridação. Então, o enxofre, no seu estado fundamental, quantos elétrons ele tem? Qual é o seu número atômico? 16. Quantos elétrons ele tem? 16. Na configuração eletrônica normal, 1s, 2,2s, 2,2p, 6,3s, 2,3p, 4, né? Tá certo? 10, 12, 13, 14, 15, 16. Interessa a última camada. Na última camada, ele tem o subnível, vamos fazer um pouquinho mais para lá. O subnível S com 2 elétrons, né? O subnível P, que tem 3 orbitais, P, né? 4. Então, seria lá, 3 orbitais, 1, 2, 3. Ele poderia fazer, então, opa, fiz uma coisa errada aqui. 4, 1, 2, 3, 4, perdão. Aqui tem mais um. Então, ele teria 2 orbitais
com elétrons desemparelhados, com elétrons incompletos os orbitais. Precisa de 2 mais carinhas para ele morar ali. Então, aí seria normal, ele poderia fazer 2 ligações. Mas aqui ele está fazendo 6. Como explicar isso? Então, aqui estado fundamental, tem que se ativar. Peraí. Ainda antes de fazer a ativação, eu tenho que lembrar que depois do P vem que orbital? Orbitais D, que no caso estão vazios. Os orbitais D, o subnível D tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais do tipo D, perdão. Esse é S, aqui é P, D, 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 D. O que vai acontecer aqui? Vou excitar, vou deixar excitado aqui o átomo de... eu fiz uma bobagem, que deve ter feito alguma bobagem. Aqui, gente, eu vou excitar e vai haver o pulinho de 2 elétrons, 2. Esse daqui, tchau, orbital S. Eu vou lá no horário D e vai. Vem para cá. Aí esse aqui também resolve para lá. Tchau, tchau e vai, tá? Se eu fornecer bastante energia, eu posso fazer com que 2 elétrons pulem para os orbitais D, que estão vazios. Eles estão cansados de morar lá com o cara, né? Não quero mais morar com você, tchau mesmo, fazer minha malinha e vou morar sozinho. Vai, aqui tá ele, veio para cá, se mudou. Esse daqui também se mudou. E nesse caso aqui, eu tenho estado ativado, excitado. Tá todo mundo excitado aqui? Não, só esses 2 elétrons excitados, que são os últimos elétrons que foram colocados. Então, no caso, agora eu tenho quantos orbitais incompletos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que explicaria a ligação com 6 flúors. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, aqui as energias são diferentes. S tem energia menor que o P, e tem energia menor que o D. Então, nós temos que fazer a hibridação, que seria a junção dos orbitais, que vão ter energia intermediária entre as energias dos 3. Então, que seria o orbital S, os 3 orbitais P se juntariam, tá? E 2 orbitais D, o resto ficaria lá vazio, tá? Posso fazer isso, só pegar esses 2 aqui, que lá fica lá, sem nada. Então, S, P, D, P, D, D. Então, agora eu tenho que orbital híbrido? SP3, o que, gente? D2. D2 significa 2 orbitais do tipo D, 3 orbitais do tipo B, P e um orbital do tipo S. Nossa senhora, tem mais isso ainda? Tem mais isso ainda, né, gente? Então, aqui, esse orbital sp3d2, ele vai ter que forma geométrica? Terá a forma geométrica octaédrica. Legal, nós vamos só completar aquela florzinha que nós tínhamos visto antes. Então, como é que nós vamos fazer o desenho? Não dá para fazer um desenho real, você já tem que ter isso na ideia, porque é um desenho tridimensional que não dá para fazer num plano. Mas, enfim, seria assim, um enxofre. Aqui um orbital, aqui outro orbital, aqui outro orbital, aqui outro orbital, outro orbital, outro orbital. Completamos a florzinha aqui. Isso aqui é para ser octaédrica, tá, gente? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Cada orbitalzinho desse seria orbital sp3d2. sp3d2, tá? Então, o que a gente sabe lá? Hibridação sp3, tetaédrica. Hibridação sp2, por enquanto, né? Trigonal plana, sp, linear. Bório e berílio também faz hibridação. Quando eu tenho hibridação sp3d, a forma é bipirâmide trigonal. E se eu tenho hibridação do tipo sp3d2, eu vou ter a geometria octaédrica. Certo, gente? É isso aí. Só que ainda tem 2 coisas para explicar aqui rapidinho antes que acabe o tempo. Que seria, pessoal, a água, a nossa aguinha maravilhosa água. A água tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Todo mundo sabe, tem uma estrutura aqui angular, em V. Porém, quais seriam os orbitais aqui? O hidrogênio é S e o oxigênio até hoje nós sempre sabemos que ele ocupa orbitais do tipo P. Porém, foi verificado que, na verdade, na água, o oxigênio sofre uma hibridação, gente. Coisa que a gente nunca nem mencionou isso antes, porque vocês nunca tinham ouvido falar em hibridação. No caso da água, porém, não há
é a parte de excitar o átomo. Não pula elétron nenhum. Então, seria assim, ó, o oxigênio, vamos ver lá, o oxigênio tem 6 elétrons. Ah, meu Deus, ele tem no total 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Então, seria o subnível S com 2 elétrons, né? Espinhos opostos. O subnível P com 2 elétrons, 1, 2, tá? E os P, 3 orbitais, né, gente? Fazendo grandão aqui. Então, teria, errado aqui. Seria 2. Peraí. Aqui tá errado. Se eu preciso do carbono, Heracles, é 8, credo. Só para ver se vocês diziam alguma coisa, não falam nada. Eu fico toda atrapalhada aqui sozinha. Para me ajudar. É 8. 2s2, 2p2, 2p, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro, esse que importa sempre é a camada de valência, né? 2, o orbital S com 2 elétrons, orbital P com 1, 2, 3, 4 elétrons. Não excita nada, esse aqui não pula para nada. Fica tudo assim. O que acontece que se verificou que, na verdade, existe aqui uma energia junto do S, tá? A ligação lá do oxigênio tem energia como se fosse juntar o orbital do tipo S com os 3 orbitais do tipo P, sem mexer em nada. Aqui não houve excitar ninguém, não houve nada. Aqui só houve hibridação. Tinha orbital S, tinha orbital P que resolveram ficar junto, formando o orbital híbrido sp3. Então, pessoal, ó, peguei o orbital P, P, P. Então, pessoal, é muito, ó, isso aqui é chatinho, né? Mas, enfim, na água só, o oxigênio aparece com hibridação sp3. E aqui nós vamos ter um leve probleminha também. Nós sabemos que a geometria da hibridação sp3 é tetraédrica. No caso da água, não. Na caso da água, nós vamos ter a geometria angular em V. Angular, assim, tá? O oxigênio vai ser assim, então, aqui o oxigênio, aqui os hidrogênios. Angular, com um ângulo aproximado de 105 graus. Não é 109 graus e 28 minutos, como seria nas outras hibridações sp3. Então, o oxigênio na água sofre hibridação sp3, sem excitar ninguém. Basta juntar o orbital S com os orbitais P do jeitinho como eles estão. Ângulo na água, 105 graus aproximadamente, tá? E também, pessoal, um composto muito conhecido nosso, com um elemento muito conhecido nosso também, que é o nitrogênio, tá? O nitrogênio na amônia. Então, eu peço para vocês darem uma olhadinha, por favor, quando forem fazer vestibular, o Enem, como é que se processa a reação lá do nitrato de amônio, onde houve aquela explosão lá em... esqueci, me deu um branco agora. Foi o nitrato de amônio, que é utilizado para a fabricação de fertilizantes, que deu aquela explosão horrível, não sei quantos quilotons lá, que formou aquela explosão. Mas não parece uma bomba atômica, até assim, mini bomba atômica, né, pessoal? Eu dei uma olhadinha, eu até coloquei lá no terceirão as reações que acontecem. Não sei se está lá ainda, depois eu vou olhar. O nitrogênio na amônia também sofre hibridação do tipo sp3, do mesmo jeitinho que acontecia na água, tá? Então, na amônia, tá? Na amônia, o nitrogênio sofre hibridação do tipo sp3, mas terá a geometria não tetraédrica, a geometria assim, ó, que seria piramidal, tá? Piramidal. E o ângulo das ligações seria de aproximadamente 107 graus. Gente, às vezes eu vou dar um resumo dessa aula para vocês, não sei se ficou boa a gravação, dou o resumo para vocês e depois farei alguns exercícios explicando como eu fiz na aula de ontem, beleza? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe, Nossa Senhora ilumine, e tudo que nós somos e temos é da graça divina. Beijo para vocês. Mateus!